Boa noite, irmãos e irmãs da Paróquia Imaculado Coração de Maria. Sejam todos bem-vindos ao segundo dia do ciclo de reflexões referentes à Semana da Família, a qual traz como tema Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Estamos vivendo um momento diferente nas nossas vidas, com a pandemia do Covid-19, mas não podemos deixar de fortalecer nossa fé em família, pois a nossa casa é a igreja doméstica. Em função disso, a PASCOM da paróquia resolveu promover nesta semana o ciclo de reflexões, onde muitos assuntos importantes serão tratados. Nesse segundo dia, estaremos refletindo sobre o subtema Catequese na Família, pois é no seio familiar que acontece o primeiro contato de uma criança com a catequese, sendo a própria família que a conduzirá nos primeiros passos para a vida cristã, vivenciando o compromisso de todo batizado. E para a reflexão de hoje, contamos com a presença da irmã Ivana, coordenadora responsável pela catequese de Eucaristia e Perseverança, para dividir um pouco conosco sobre o tema já pautado anteriormente, pois apesar de não estarmos vivendo uma catequese presencial, entenderemos o quão importante e necessária é a catequização em família, pois a pandemia jamais poderá nos afastar de Deus, no qual nos devemos fortalecer nossa fé sempre. Irmã Ivana, gostaria que a senhora se apresentasse. Sou irmã, como ela disse, né, irmã Ivana e da Sagrada Família de Maria, a congregação da Sagrada Família. Então, para nós é uma alegria poder contribuir, né, com esse momento, né, de reflexão na nossa paróquia, e fazemos parte de uma equipe de catequese, né, de iniciação à vida cristã. Então, fico feliz de estar aqui para poder ajudar nesse momento, né? Muito obrigada. Então, começando, irmã, eu gostaria que a senhora explicasse, assim, colocasse uma definição. O que é catequese? O que seria catequese? Bem, a catequese, ela é esse espaço dentro da igreja de uma educação na fé, né? Nós sabemos que assim, a origem da palavra catequese, né, que vem do grego, quer dizer fazer ecoar. Fazer ecoar o quê? A palavra de Deus. Então nós temos dentro da paróquia aquela figura muito importante da catequista, do catequista, que está ali para fazer a palavra de Deus, né, ressoar diante dos nossos catequizandos, né, crianças, jovens, adultos que estão aí na caminhada, iniciando essa caminhada cristã. Então, a catequese quer ser esta voz de Deus, palavra de Deus que ecoa das nossas vidas. E qual seria o papel de um catequista, então? Ele como servo de Deus, qual seria o papel dele na igreja, nesse momento, vivenciando com crianças, jovens, né, adolescentes também, e adultos? Qual seria o papel do catequista? O cristão, ele nasce a partir de que começa a participar de uma comunidade, né, de uma comunidade cristã, né? O nascimento do cristão se dá através do batismo. Então, já conhecendo um pouquinho da história da igreja, né, nós vemos lá no começo já esses sinais de catequese, de ensinar a fé. O catequista teve sempre esse papel de orientar, de encaminhar, de introduzir aquele catequizando, aquele catecúmeno, a participação da comunidade cristã, né? Então é muito importante a comunidade cristã. O catequista é esse representante da comunidade que vai encaminhar, orientar, como nós dissemos, fazer ecoar a palavra de Deus na vida daquela pessoa, né? Então ele é o representante da comunidade cristã. E o catequista, ele é um vocacionado, né? Leigo vocacionado para isso, né? É verdade. Dentro dessas celebrações que estamos tendo dentro do mês de agosto, né, nós devemos ressaltar essa importância do catequista, que ele trabalha ali na base, no início, onde a igreja começa a ser gerada, né? A catequese é aquele espaço que vai gerar a igreja, né? Não tem como fazer comunidade, fazer acontecer a igreja, se não tem uma catequese. Então, ele é o vocacionado a ensinar a educação da fé,
né? E a família, ela tem importância, assim, fundamental na formação dos filhos para esta vida cristã? Com certeza, né? Nós podemos ver assim, quando a criança vem ao mundo, os primeiros que acolhem, né, são os pais, aqueles que estão mais próximos em casa, e os documentos da igreja, ele vem nos orientando também quanto a isso, e até no diretório chega a dizer assim, da catequese já no início da vida, lá no ventre materno, né? Porque a gente sabe, hoje a gente tem tantos estudos, sabe que lá no ventre materno a criança já tem experiências, né, que vão nortear a vida daquela criança. E também a fé, a criança de modo integral, né, de todos os aspectos. Então, a parte espiritual também deve ser formada no ventre materno. Então, a família que acolhe aquela criança tem uma grande importância. É muito importante porque depois, quando ela entra numa catequese paroquial, a gente pressupõe que aquela criança já tem a noção das coisas divinas, das coisas de Deus, já tem a noção de quem é Jesus, assim, ainda que seja algo não tão concreto, mas já tem ouvido falar, né? A família é querigmática nesse processo. Ela que deveria, querigmática no sentido de dar aquele primeiro anúncio de quem é Deus, quem é Jesus, dar os primeiros passos ali nessa orientação, né, da fé para a criança poder depois entrar numa catequese paroquial e vislumbrar outras realidades, de conhecer mais a palavra de Deus, de aprofundar na palavra de Deus, né? É muito importante que a família esteja presente, que venha aos encontros que são feitos para as famílias, que participem da comunidade, né? Acho que é isso, é muito importante o papel da família na catequese. A doutrina, né? Como a gente já conversou, né, anteriormente, a questão da doutrina. Aprender as primeiras orações, as primeiras devoções a partir do seio familiar. Né? Inclusive, na nossa catequese aqui, na paróquia Imaculado Coração, aqui de Quedas do Iguaçu, né? Nós temos um livretinho que nós chamamos de Pequeno Catecismo da Doutrina Cristã, e que ele dá assim uma noção geral assim das primeiras orações, sobre o creio, as obras de caridade, né, aquilo que é referente à doutrina cristã, que às vezes nem os pais conhecem, né, aquilo que é referente à doutrina. Então, é importante que eles adquiram, que vocês, pais, né, adquiram o Pequeno Catecismo até para ajudar nas reflexões em casa, né? Foi feito para isso, para auxiliar os pais que não tiveram, né, essa orientação, para poder orientar os filhos também. E se venha, a partir desse Pequeno Catecismo, questionamentos, né, poder depois ir ao encontro da catequista, da equipe, para poder se esclarecer, para poder, então, passar para essas crianças a verdade da fé da nossa igreja, da nossa fé. Ali tem o creio, que deve ser professado pelas aquelas pessoas que querem fazer parte da igreja, né? Então, a família tem esse papel também de passar a doutrina para a criança. Essa é a importância da família, né? Não pode a gente esperar de um catequizando algo que a família não lhe dá. Então, essa doutrina começa na casa, né? É a família toda junto, a família junto que vai rezar, é a família junto que vai crescer dentro dessa fé. Inclusive, dentro da família, a gente vê hoje muitas formas de famílias que só tem a mãe, famílias que tem só o pai, tem alguns que somente o pai ali cuida dos filhos, raro, mas temos. E tem aqueles que tem a avó que faz esse papel de passar aquilo que é tradição da fé, né? Temos o tio, o papel aqui nessa região, tem o papel daquela pessoa que cuida da criança em casa, né? Como que chama? As babás. Aqui não é babá que chama, como que chama? Dinda? Dinda? Parece alguma coisa assim que eu vi. Tia. Tata. Tata. Isso. Né? Então, tem umas expressões diferentes, né? A gente anda por tantos lugares do Brasil, a gente vê, assim,
ter aquela pessoa dentro ali da família, que é o agregado à família, né, que faz esse papel de orientar, de catequizar a criança nesses primeiros anos de vida, né, para depois dar a continuidade. E essa família, ela tem, assim, uma necessidade, ela precisa participar da comunidade, da igreja? Ela precisa se engajar em movimentos e pastorais? Com certeza, né? Como eu dizia, desde o início da vida cristã, as pessoas se reconheciam participando, fazendo parte da igreja, participando da comunidade. Não há como ser cristão, católico, e dizer assim, a igreja lá e eu aqui. Não tem como. Então, desde que a igreja é igreja, ela se reúne em comunidade. Desde o início, eram dado às pessoas trabalhos dentro da igreja, funções dentro da igreja. Aqui hoje nós temos as pastorais, né, que é essa ação da igreja no mundo. Então, é muito importante, porque participando das pastorais, há uma continuidade de catequese. Lembrando que catequese não é só aquele período ali que se prepara para alguns sacramentos, né? Por exemplo, para a primeira Eucaristia, para Cristo. Não é esse momento só que temos de catequese. Catequese, como eu disse, inicia no ventre materno e vai para toda a vida. E uma vez que a família participa da comunidade cristã, numa pastoral, num movimento, né? Que tem os movimentos dentro da igreja também, ela vai continuar a ser catequizada, né? Aquela família vai conhecendo cada vez mais a fé. Porque não se esgota o ensinamento da igreja, né? Temos muito que aprender sobre a história, sobre a tradição. Os ensinamentos da igreja são muitos, e daí a gente tem que estar ali atento na participação para poder, né, se catequizar e cada vez mais esclarecido amar essa igreja a que pertence a partir de conhecê-la, né? Porque a gente vê muitas vezes que uma pessoa deixa a igreja porque não a conhece, não sabe aonde estava, o que estava fazendo lá, não teve uma catequese, tá? Então, a pastoral, os movimentos, é muito importante que as famílias participem, né? Dando também esse testemunho para a criança. Porque a criança vendo os pais, né, e às vezes vindo com os pais participar dos movimentos, as crianças se desenvolvem mais, assim, mais felizes dentro, vêm com mais alegria a participar, né? Não é aquela coisa obrigada, porque os pais já mostraram o caminho, elas vão descobrindo, né, a alegria de participar da comunidade cristã. Isso. Então, a gente sabe que estamos vivendo esse momento da pandemia, né? Escolas não têm alunos, aulas online. A catequese também não está acontecendo presencial, né? Mas, assim, a família tem um importante papel nesse momento. Por mais que não há como fazer uma catequese online também, assim, mas a família, ela tem um importante papel nesse momento de não deixar de catequizar a família, não só a criança ou adolescente, mas a família. Quais seriam essas práticas de orações ou reflexões que a família deveria fazer nesse período? Certo. Então vamos pensar bem aqui. A catequese, ela não pode. Por que ela não pode ser online? Por que a gente não dá catequese online, como diziam alguns pais ali, né? Já que as escolas estão fazendo assim. Então, a catequese, minha gente, ela é essencialmente presencial. A catequese é esse encontro. Até nós não falamos aula de catequese, é um encontro de catequese. É de pessoa para pessoa, né? Eu vou olhar para o outro, vou dar as mãos, vou estar com o outro. Essa presença é muito importante desse momento da catequese, de encontrar-se, de tirar dúvidas, de dar tempo ao outro. Então, não tem como dar catequese online. O que nós podemos dar é formação, conhecimentos gerais, né? Podemos passar, né, meios virtuais. Mas, assim como a gente percebe que a escola também está passando por grande dificuldade, imagine se fosse catequese, né? E a gente não ia atender a todos, se fosse desse modo, não ia conseguir atingir a todos. Então, nós optamos
pela forma melhor, vamos dizer assim, né? Que é a catequese dos pais com os filhos. Então, a orientação de início, quem nos procurou e aquelas pessoas que estão nos grupos da catequese do WhatsApp, então foram orientados assim, que usem o material que foi disponibilizado para a maioria das crianças. Foi disponibilizado o álbum litúrgico, né, que contempla o Evangelho do domingo, e nesse contemplar o Evangelho, que as pessoas fizessem, vocês pais, fizessem a leitura orante com a criança, né? A leitura orante daquele Evangelho, né? E deixasse ela fazer a atividade do álbum. E as missas, assistir na televisão, né? Tem tantas emissoras que nos transmitem, inclusive a nossa paróquia também, né? As missas são ali passadas no momento que é celebrado, já está ali para a gente poder assistir, né? Até mesmo por causa dos avisos finais que é referente à nossa comunidade. Então é importante que estejam em contato, né? Não perder esse contato, esse vínculo com a comunidade, né? Então os pais deveriam fazer sim a leitura orante da palavra, fazendo já o papel de catequista, ajudando a compreender a palavra. Se tem dúvidas, anotem, depois quando voltar com a comunidade a gente pode tirar dúvidas. Lembrando que no Pequeno Catecismo, lá no finalzinho do Pequeno Catecismo, tem os passos da leitura orante. Lá na última página tem a leitura orante da Bíblia. Abre o álbum litúrgico, vê qual é o domingo a ser contemplado, cola a figurinha ali, como as crianças gostam de preencher álbuns, né? Então, cola a figurinha, lê o Evangelho com o adolescente, a criança, e faz a reflexão, fazendo esses 4 passos da leitura orante, né? Leitura, meditação, oração e contemplação. Depois faz aquela atividade. É um encontro semanal, né? Não é difícil, não é doloroso, é muito bom, é gratificante quando a gente inicia. Muito importante para a nossa vida e para a vida da criança. A gente vai descobrindo o gosto, sabe, de dar, de ensinar, de partilhar alguma coisa da fé, né? Então, a orientação, o princípio, para o pessoal da Eucaristia, que está se preparando mais adiante a receber a Eucaristia, ou fazer as etapas, né, desse período eucarístico, então nós orientamos isso. Fazer a leitura orante, Bíblia na mão, o livrinho do Pequeno Catecismo ao lado, com a orientação da caminhada, pega o texto, lê, faz essa reflexão, e sempre lembrando de levar para a vida, né? Levar o que eu tirei de mensagem daquela leitura, daquela reflexão. E depois completa com a Santa Missa, né? Assistindo a Santa Missa. Alguns vêm até a Santa Missa, né? Porque nós temos número assim, limitado de pessoas nas celebrações, mas alguns vêm à Santa Missa, as crianças, os adolescentes, né, com mais de 12 anos, alguns estão vindo. Então é importante isso, né? Completar com a Santa Missa, porque lá você vai ouvir novamente o Evangelho, certo? Então, falando um pouquinho sobre a Crisma também, né, irmã? Porque de nós da Crisma temos adolescentes e jovens, e também adultos, né? Então, assim, a orientação do álbum, da leitura, da reflexão, para as crianças menores que não estão podendo estar presentes na igreja. Porém, as famílias não estão dispensadas da Santa Missa, né? Como a irmã mesmo já disse, existe transmissão das missas na nossa paróquia, então é necessário que a família se reúna nesse momento. Mas não se reúna para tomar chimarrão, é a missa. É como se você estivesse na igreja, só que está em casa. Por isso que a gente diz igreja doméstica, reforça, igreja doméstica, né? Aí os nossos catequizandos de Crisma, eles já são adolescentes ou jovens ou adultos. Então eles poderiam estar frequentando, né, a igreja dentro do limite de pessoas, né? Ou então, se não há possibilidade, acompanhando também. Né? Muito importante que o jovem não se disperse nesse momento, né?
A gente sabe que é uma situação, né, difícil, mas assim, a família tem que estar unida, tem que estar junto. E como eu falei antes, não é momento de perder a fé, é momento de fortalecer a fé, né? E fortalecer a fé em família, né? E sempre é aquela preocupação, nós perdemos o ano, não vai ter crisma esse ano, então não se preocupe, o ano que vem está aí, então no próximo ano a gente vai estar agendando com o bispo e preparando de uma maneira mais direta para o dia da recepção do sacramento, né? Visto que a gente faz uma caminhada de 3 anos, né? Então vamos ter ainda um momento de preparação direta, e depois a recepção. E lembrando que nós temos, né, o novo bispo que está aí, então nós vamos conversar com ele, marcar e resolver, né, essa questão. Mas assim, os catequizandos da Crisma devem continuar, como ela disse, a participar, a não perder o contato, né? Não pode, assim, fazer uma férias de tudo e depois voltar para receber o sacramento. Não é assim que acontece, né? Se realmente queremos receber um sacramento, é porque nós queremos fazer uma caminhada de igreja, tá? Então, depois tem que estar preparados para dar continuidade, né? Continuidade àquilo que vocês já estão fazendo, que é participando das celebrações, porque é aberto para os jovens e adultos virem à igreja, visto que a nossa igreja é bastante grande, né, e participarem, né, das celebrações. É a única coisa que estamos tendo, a única reunião que estamos tendo, porque os pastorais não estão se reunindo. Então é importante não perder esse vínculo e também o contato com o catequista, porque a gente sabe que os catequistas têm o grupo de WhatsApp, né? Então os catequizandos devem entrar em contato, né? Perguntar para a sua catequista, ver o que está sendo passado, certo? É isso aí. Essa é o foco dessa Semana da Família, né? Família em todos os sentidos. E nós hoje, então, aqui falando em específico sobre a catequese. Sobre essa importância da catequese permanecer e continuar na casa. Para que a gente não perca esse laço que a gente cria com os catequizandos, com os outros catequistas, mas sim lá na família. Lá na família, não se perder esse laço. Permanecer unido na fé, permanecer acompanhando as celebrações, permanecer refletindo a palavra de Deus e pondo em prática, como a irmã falou, né? Não só ouvir, colocar em prática também essa palavra de Deus, que é o mais importante. Como o tema diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Então, como que será que nós estamos servindo a esse Senhor na nossa casa? Como igreja doméstica, né? Fica essa reflexão também nessa Semana da Família para todos nós. Certo. E só acentuando um pouquinho mais, a catequese, a base da catequese é a Sagrada Escritura. Não tem como ter catequese sem Sagrada Escritura. Então a palavra de Deus é que norteia a nossa vida cristã, né? Muito importante a gente manusear a palavra de Deus, refletir, conversar sobre aquilo que a gente lê aqui, as dúvidas, tirar as dúvidas, porque a gente sabe que ela é bastante complexa, alguns textos não são tão compreensíveis, mas é importante ter esse contato, né? E no momento oportuno conversar com quem tem mais conhecimento, mas não podemos desviar o nosso olhar da palavra de Deus. Todo e qualquer documento, livro que é feito para ajudar nessa caminhada, ele está todo fundamentado na palavra de Deus e nos dirige para a palavra de Deus, que é o meio de nós conhecermos Jesus Cristo, não tem outro meio, né? Então a catequese é a principal coisa, fazer ecoar a palavra de Deus. Então, pais, mães, avós, vocês que têm essa oportunidade de exercer o seu papel de catequista, procurem ser mais amigos da palavra, né? Ler mais e refletir com os seus filhos, porque aqui nós temos muitas respostas para nossas questões, né? Então, muita resposta temos para nossa vida, né? Para nortear a nossa vida com a palavra de Deus. Mais alguma consideração, irmã?
Em relação Acho a que era alguma isso. orientação, alguma coisa que a senhora queira colocar aí? E se alguém tiver alguma dificuldade, então na Secretaria da Catequese nós estaremos ali de terça até sexta-feira, nós estamos na parte da tarde. Se alguém precisar algum outro horário, liga para a paróquia, nós estamos disponíveis a vir ali atender na Secretaria da Paróquia, né, tanto a parte da Crisma, de adultos, né, venham ali para tirar as dúvidas, se não tem um material, né. Então vejam lá o que vocês precisam de orientação, nós estamos ali disponíveis para atender vocês. Certo. Então a PASCOM, da Paróquia Imaculado Coração de Maria, de Quezos do Iguaçu, agradece muito a sua contribuição, irmã Ivana, né, nesse diálogo, nessa reflexão sobre a catequese na família. Eu que fico feliz de participar. Né? Tá. Obrigada a vocês que nos ouviram neste momento. E assim a gente encerra esse segundo dia do ciclo de reflexões sobre a Semana da Família, desejando a todos uma semana abençoada, às famílias, aos catequizandos e a todos os que estão acompanhando a gente nesse dia. E nos outros dias também que vai ter outros temas para serem discutidos.